Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos períodos mais malucos e transformadores da história recente do Brasil. Nossa ideia aqui é entender exatamente como o país conseguiu derrotar aquele dragão assustador da hiperinflação e também desvendar os profundos impactos políticos e econômicos que acabaram remodelando a nação ao longo da década de 1990. É uma jornada fascinante que vai do caos financeiro total a uma ordem econômica completamente nova. Vamos juntos? Para a gente ter noção da loucura que era, imaginem a seguinte cena: entrar num supermercado de manhã cedo para comprar um pão e um leite, e ao voltar à tarde descobrir que o preço dessas mesmas coisas simplesmente dobrou. Pois é, o que hoje parece um roteiro de ficção científica era a dura e exaustiva rotina no Brasil até o ano de 1994. Dá uma olhada nesse número: 4.000%. Essa era a nossa taxa anual de inflação acumulada um pouco antes do Plano Real. Pensem no que isso significa na prática. Fazer qualquer tipo de planejamento financeiro, seja para uma grande fábrica ou para pagar o aluguel no fim do mês, era uma missão literalmente impossível. Nessa nossa análise, vamos dividir essa história em 5 partes rápidas. Primeiro, vamos ver o caos da hiperinflação. Depois, a criação do Plano Real. Terceiro, a ascensão do FHC. Quarto, a famosa era das privatizações. E quinto, claro, as crises econômicas que vieram depois. Ponto número 1. O caos da hiperinflação. Antes de 94, a economia brasileira era uma verdadeira montanha-russa. Planos econômicos falhavam um atrás do outro, quase sempre tentando colocar um band-aid no problema, congelando preços na canetada. Nos supermercados tinha aquela figura clássica do funcionário com a maquininha remarcando os preços o dia inteiro. Assim que o salário caía na conta, acontecia uma corrida desesperada aos mercados. Gastar o dinheiro na mesma hora não era luxo nem consumismo, era sobrevivência pura. Se esperasse o dia seguinte, o dinheiro já não comprava a mesma coisa. O que nos leva ao ponto 2, a criação do Plano Real. O jogo finalmente começou a virar em 93, durante o governo do Itamar Franco. O país não aguentava mais, e resolver isso virou a prioridade número 1. Aí o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, chamou uma equipe de economistas de ponta para tentar algo diferente. Nada de tentar resolver no susto, nada de confisco ou congelamento. Eles desenharam uma estratégia super metódica, dividindo em fases muito claras para curar a economia de vez. E aqui entra a grande sacada, a estrela do show, a URV, ou Unidade Real de Valor. Pensem nela como uma espécie de tradutor psicológico. Nas prateleiras, o preço continuava subindo todo dia na moeda antiga, o Cruzeiro Real. Mas em um RV, o valor ficava ali, paradinho, fixo. Isso basicamente treinou a cabeça do brasileiro e o mercado inteiro a voltar a conviver com preços estáveis, preparando o terreno antes de mudar o dinheiro de fato. Brilhante, né? Então, a receita do sucesso teve 3 passos. O passo 1 foi arrumar a casa, cortar gastos para a máquina pública parar de imprimir dinheiro para cobrir buraco. O passo 2 foi botar essa URV para rodar. E o passo 3 foi, finalmente, colocar a nota do real na rua. Uma moeda nova, limpa e que já nasceu forte, pareada ali lado a lado com o dólar americano. E olha só a diferença que isso fez. Foi praticamente ciência econômica pura funcionando em tempo real. A inflação que batia na casa assustadora dos 50% ao mês despencou lá para a casa dos 2% logo de cara. De uma hora para outra, o fantasma sumiu e as pessoas finalmente recuperaram seu poder de compra. E assim entramos no nosso terceiro ponto, a ascensão de FHC. Como a gente pode imaginar, acabar com a inflação era o grande sonho brasileiro. E quem entregasse isso ia ganhar um capital político sem precedentes. Surfando nessa onda gigantesca de sucesso do plano, Fernando Henrique Cardoso saiu do ministério, foi para a campanha e levou a eleição presidencial de 94 de primeira, no primeiro turno, com mais de 54% dos votos. Foi um recado claríssimo das urnas. As pessoas queriam a continuidade dessa nova estabilidade. Esse embalo abriu caminho para uma mudança grande nas regras do jogo. A Emenda Constitucional de 97, que liberou a reeleição no Brasil. É verdade que, na época, a votação no Congresso pegou fogo, com muita polêmica e até investigações de compra de votos. Mas, controvérsias à parte, o trunfo da inflação controlada continuava tão forte que garantiu ao FHC uma nova vitória de lavada em 98, de novo no primeiro turno. Quarto ponto da nossa análise, a era das privatizações. Com a inflação domada e muito poder político nas mãos, o governo resolveu dar um cavalo de pau na estrutura econômica do país. Começou a era das privatizações e o debate público foi super polarizado.
Um lado defendia ferozmente que o Estado não tinha mais dinheiro para investir, que precisava vender para atrair dólares, gerar concorrência e modernizar tudo. Já o outro lado criticava pesado, dizendo que estávamos entregando nosso patrimônio histórico e perdendo a soberania sobre áreas estratégicas do país. O fato é que o modelo mudou. O governo transferiu gigantes como o Sistema Telebrás, a mineradora Vale do Rio Doce, distribuidoras de energia e vários bancos para as mãos da iniciativa privada. A partir daí, o papel do Estado mudou radicalmente. Em vez de ser o dono da fábrica, passou a ser o fiscal das regras do jogo, criando as agências reguladoras que conhecemos hoje. E por fim, nosso quinto bloco, desafios e crises econômicas. Agora, se engana quem acha que a vida ficou mansa depois do real. Muito pelo contrário. O mundo no fim dos anos 90 estava uma loucura, e uma sequência brutal de choques globais atingiu os mercados emergentes em cheio. Teve crise na Ásia, calote da Rússia, e isso tudo respingou forte aqui. Em 99, o Brasil sofreu sua própria crise cambial e teve que soltar a cotação do dólar. E para fechar o pacote, a nossa vizinha Argentina quebrou feio em 2001, jogando mais gasolina no incêndio. Diante de tanta pedrada de todos os lados, o governo teve que dar remédios muito amargos para blindar o real. Puxaram a taxa de juros lá para o teto, tiveram que pedir socorro para o FMI e amargar uma desvalorização pesada da moeda. E para piorar, a falta de infraestrutura cobrou a conta em 2001 com a crise do apagão de energia, forçando todo mundo a racionar luz. Bom, essas medidas salvaram a moeda? Salvaram, mas o preço foi altíssimo. O crescimento do país travou de vez e a paciência da população com aquele modelo esgotou. Olhando para trás agora, qual é o grande resumo da ópera? A década de 90 e o Plano Real ergueram as bases do Brasil moderno. Acabamos com aquela inflação crônica, abrimos a economia e mudamos a cara das nossas estatais. Só que essa transformação deixou um legado enorme de debates sobre a austeridade, a desigualdade e os limites do livre mercado. Vendo tudo que foi feito e refeito nesses anos, fica uma reflexão para a gente carregar. Qual deve ser, afinal de contas, o papel e o tamanho ideal do Estado para desenvolver um país tão gigante e cheio de contrastes quanto o nosso? Essa, com certeza, é a pergunta de $1 milhão que continua no centro de cada decisão política nossa até os dias de hoje.